Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais novidades do nosso Vascão. Meus amigos, depois de uma grande vitória ontem contra o Bahia, o Vasco se colocou de vez aí nessa luta pela pré-Libertadores e quem sabe até mesmo uma Libertadores de maneira direta, né, dependendo ali de uma combinação de títulos, né. Vamos torcer ali para que o Vasco, quem sabe, conquiste essa vaga, a maior competição da América do Sul. Vamos falar aí da renovação de contrato com o Paê. O jogador já deixou claro que quer ficar. Será que o Vasco vai renovar o contrato dele? Vamos falar até quando ele tem contrato com o nosso clube. Vamos falar também aqui no nosso vídeo da disputa ali entre Pumita Rodrigues e Maxime Domingues. O torcedor vascaíno está gostando muito do suíço. Vamos falar aqui de voltas importantes para o clássico contra o Botafogo e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco aí. Tamo junto, a galera que está se inscrevendo. Falta muito pouquinho aí para a gente chegar a 216 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, não está inscrito no canal, dá essa moralzona aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia. Bom, pessoal, ontem o Vasco conquistou um resultado maravilhoso, né, cara? Foi melancólico no final, mas o primeiro tempo valeu mais de 2, 3 ingressos ali, né, cara? Porque o Vasco jogou muita bola no primeiro tempo. Um show do Dimitri Payet, melhor jogo dele disparado com a camisa do Vasco. E o jogador certamente pedindo passagem no time titular. Ontem até no pós-jogo até falei que, na minha opinião, cara, o Payet, pelo que ele vem jogando, se ele jogar dessa maneira aí nos próximos jogos, ele tem que ser titular incontestável. O Coutinho ir pro banco de reservas. Também dei até uma brincada, né? Os filhos do Payet tem que estar sempre em São Januário, porque é uma baita motivação pro atleta, né? Ter os seus filhos, a sua esposa, com certeza ali motivou muito o jogador para fazer a partida que ele fez. Fez um golaço de pênalti, um golaço de fora da área com a perna esquerda. Com certeza é um jogador que vai ajudar muito o Vasco. Vinha numa péssima fase, cara, essa é a verdade, não tem como negar, né, velho? Mais de 90% aí dos torcedores aí do Vasco não acreditavam mais que o Payet iria dar a volta por cima. A grande maioria esmagadora queria a saída do jogador. Se você disser aí que nunca defendeu a saída do Payet, você tá mentindo, cara. Porque depois dos péssimos jogos que ele vinha fazendo aí, uma péssima sequência, principalmente aquele jogo contra o São Paulo, onde ficou escancarado, não tinha a mínima condição dele continuar jogando no Vasco, ficou nítido ali realmente. Não dava mais para ele seguir no clube. Só que aí começaram a surgir as notícias aí trazidas por vários jornalistas da saída do jogador do Vasco, falando aí que existia sim essa possibilidade que a diretoria do Vasco estaria insatisfeita com os salários que paga o jogador e que o pouco que ele entrega em campo. Já no jogo seguinte, no jogo contra o Cuiabá, ele já teve uma postura totalmente diferente, já mostrou ser um jogador mais ativo e nesse jogo contra o Bahia, ele já destruiu, cara, ele já mostrou ali que realmente quer ficar no Vasco, que o Vasco é a sua casa e que ele quer praticamente encerrar sua carreira dentro do clube, porque ele tem um contrato até o meio do ano que vem e para ele ficar mais tempo no Vasco, o Vasco vai ter que estender o seu contrato. Caso o Vasco, por exemplo, conquiste uma vaga Libertadores e for progredindo aí na competição, o Vasco vai ter, claro, que renovar o contrato do jogador, porque no meio do ano vai perder o atleta, né? E se ele for peça fundamental para a próxima temporada, vai ter que renovar esse contrato, vai ter que sentar com o atleta e com o Payet no final desse ano, oferecer a ele um contrato talvez de extensão até o final de 2025, para ver como que vai ser a próxima temporada dele com a camisa do Vasco. Se o jogador for bem, pode ser que, quem sabe, o Vasco renove por mais um ano com ele e ele encerra a sua carreira no nosso clube lá em 2026 ou em 2027. A gente não sabe até quando o jogador vai estar atuando em alto nível. Mas a gente espera que ele evolua mais ainda, porque nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o jogador está mostrando aí que tem capacidade de ajudar muito o Vasco a conquistar essa tão sonhada vaga Libertadores, né? Uma fase aí que muitos jogadores estão cansados, que os jogadores estão em baixa. A gente viu lá o Everton Ribeiro lá no Bahia, né? Decide pouco, por mais que tenha dado um lançamento lá, mas decide muito pouco pelo preço que o clube pagou nele. E o Payet, no final de temporada, onde a maioria desses jogadores veteranos não estão entregando mais nada, ele está jogando muito, cresceu e tem tudo aí para ajudar o Vasco a, enfim, voltar a disputar a maior competição da América na próxima temporada, né? E você, torcedor, o que você acha dessa possível renovação de contrato aí com o Payet? Que, com certeza, depois de ontem, muito torcedor já está defendendo, falando, nunca pedi a saída do Payet do Vasco. Com certeza, aí a gente espera que o jogador continue mantendo esse alto nível e sim, no final da temporada, o Vasco sente ali com ele, o Pedrinho converse com o jogador e renove o seu contrato, pelo menos aí até o final de 2025. Deixem nos comentários qual a sua opinião.
Bom, pessoal, após a lesão do Watson, o Vasco teve muitos problemas ali para achar um ponta-direita. Testou ali vários jogadores, testou muito ali o Emerson Rodrigues pelo lado direito, o Jean Davi e vários outros nomes foram testados ali. Até que o Rafael Paiva viu que não tinha mais condições de utilizar esses jogadores fracos que não estavam entregando nada e resolveu improvisar o Pumita Rodrigues. E ontem, cara, o Pumita Rodrigues desfilou um belíssimo futebol ali na ponta direita do Vasco. Jogou como nunca, fez um dos seus melhores jogos, se não o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Eu só acho que ele só não jogou mais do que naquele clássico que o Vasco venceu ano passado, o Flamengo, por 1-0, justamente com o golaço do Pumita Rodrigues. Com certeza, e fez um dos melhores jogos dele com a nossa camisa. Mas, por outro lado, o suíço Maxime Domingues também entrou bem, por mais que tenha errado no segundo gol do Bahia, mas ele entrou muito bem ali na ponta direita, um jogador que não é craque, mas que pode ajudar muito o Vasco, cara, um jogador que se compromete pela equipe, é aquele famoso jogador trabalhador, né, cara? Ele volta para marcar, ajuda na marcação, vai ao ataque, dá muitas roubadas de bola, é um jogador muito interessante que pode ser muito útil nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Logicamente, não vale tudo que o Vasco pagou ele, mas é um jogador que pode ser útil e também ser melhor trabalhado pelo Rafael Paiva, né, cara? Um jogador aí que pode, quem sabe, ajudar e encantou os torcedores vascaínos, vem encantando aí alguns torcedores. E aí começa a surgir essa dúvida entre Pumita Rodrigues ou Maxime Domingues na ponta direita. Eu, sinceramente, manteria o Pumita Rodrigues depois do jogo de ontem. Eu acho que ele tem capacidade para fazer boas dobradinhas ali com o Paulo Henrique. Ajudou muito ali o nosso lateral, que o Paulo Henrique é um baita jogador, cara. Dá um vacilo ou outro, mas não apaga o bom futebol que ele apresenta. É um jogador que, se ele fosse mais novo, cara, não sei não, hein? Esse cara aí podia ir longe aí na sua carreira, ia jogar muitos anos futebol europeu, seleção brasileira, uma seleção que o Danilo é lateral ainda, cara, tá de sacanagem. O Paulo Henrique iria sobrar ali na lateral, mas é um jogador que já tá com 29 ou 30 anos, se eu não me engano, mas pelo que ele vem atuando no Vasco, ele vem merecendo sim, quem sabe, ser pelo menos observado ali pelo Dorival Júnior. É um baita lateral direito e com a ajuda agora do Pumita Rodrigues, ele vai crescer mais ainda, vai aumentar mais ainda o seu potencial e esperamos aí que essa dobradinha dê muito certo e o Vasco conquiste essa vaga na Libertadores com a ajuda desses dois jogadores também. Mas o Maxime Domingues vem se mostrando ser um bom reserva, um jogador muito útil e eu acho que o Rafael Paiva tem que dar mais minutos sim para o jogador. Torcemos aí para que dê certo, quem sabe, a permanência do Pumita como ponta direita e as entradas ali no segundo tempo do Maxime Domingues para o Vasco não baixar o nível no lado direito. Após a saída do Watson ficou complicado, até que enfim o Rafael Paiva achou uma maneira aí do Vasco jogar sem o nosso ponta direita, que deve estar voltando em breve, quem sabe, até o final do Brasileiro. Ele ainda não tem a condição de jogo, assim como o Paulinho que também está voltando. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, agora o Vasco vai dar uma pausa, vai dar uma descansada, só volta a entrar em campo no próximo dia 5, clássico contra o Botafogo, fora de casa, por mais que seja no Rio de Janeiro, mas o jogo é com o mando do Botafogo, e o Vasco tem que conseguir vencer esse jogo aí para entrar de vez mais ainda nessa luta, quem sabe até mesmo de maneira direta a Libertadores. Você venceu o líder da competição, é um clássico, tudo é possível. O Vasco tem totais condições de vencer esse time do Botafogo. Não temos medo do Botafogo, cara. Longe disso. O Vasco tem condições sim de chegar lá e ganhar essa partida. E para esse jogo vamos ter retornos importantes, né, cara? O Coutinho, que ficou lesionado aí, sentiu um desconforto, foi poupado para esse jogo contra o Bahia. Deverá voltar ao time do Vasco, como eu falei. Se o Paê manter esse nível, ele será o titular, claro. Se manter esse nível nos treinamentos, certamente ele será o titular. O Coutinho vai para o banco de reservas. Vamos ter também o retorno do Léo Pelé, que ficou fora desse jogo também, contra o Bahia. Não é reforço nem nada, mas vai estar de volta à disposição do Rafael Paiva. Também dois retornos importantíssimos. Hugo Moura de volta aí à volância, por mais que o Galdames tenha jogado bem, mas não dá para tirar a titularidade aí do Hugo Moura, jogador que é imprescindível no meio campo do Vasco. Mas é bom também um torcedor aí parar um pouco de pegar no pé do Galdames. A gente sabe que é um jogador limitado, mas esse é o momento de apoiar. E apoiar esses jogadores limitados é melhor ainda, né, cara? Porque vai dar mais moral ao jogador. Como disse ontem o Rafael Paiva, o Galdames é um jogador de seleção chilena, jogou muitos anos no futebol italiano. É um jogador que pode sim ser útil nessa escassez de peças que temos no nosso elenco. E pode ser, quem sabe, ele seja resgatado pelo Rafael Paiva ainda nessa temporada, né? Mas o Hugo Moura é o titular ali ao lado do Cocão, na minha opinião. Além desses jogadores, também vamos ter a volta do nosso principal atleta, que é o Verratti, cara. Centroavante titular, por mais que o Ryan tenha feito um bom jogo ontem, um jogo aceitável. Saiu lesionado, mas o Rafael Paiva disse que parece não ser nada mais grave com o atleta. Ele se pôs ali realmente como reserva imediata do Verratti,
mas o Verratti é o titular incontestável do ataque vascaíno e vai estar de volta contra o Botafogo. E ainda digo mais, vai fazer o gol da vitória do Vasco por 1-0 lá no Newton Santos contra o Botafogo aí, o Vasco se colocando de vez na briga pela Libertadores, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do retorno desses jogadores importantes. Teve aí uma galera falando que o Vasco jogou melhor sem esses atletas aí, né, cara? Mas eu discordo totalmente, não dá pra você abrir mão do Verratti e tão pouco do Hugo Moura na marcação, né? Deixa aí nos comentários qual pra você seria o time ideal com todo mundo aí à disposição. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.